foi a colisão de dois trens na Espanha. Quer dizer, outra coisa estarrecedora. Trem de alta velocidade, quer dizer, um dos transportes mais seguros do mundo, num país que tem uma tradição em cuidar bem de trens, mas aconteceu. Conta pra gente como é que foi isso. Infelizmente, viu, Sônia? Foi um acidente que aconteceu na noite de ontem. São pelo menos 39 pessoas mortas, 112 feridas, 45 estão ainda nos hospitais e entre essas 45, 11 estão em estado crítico. Um trem que saía de Málaga, no sul da Espanha, em direção a Madrid, acabou descarrilando. E aí, no sentido oposto, vinha um outro trem de Madrid a Andaluz e atingiu em cheio esse vagão que acabou saindo do trilho. A maioria dos mortos estava justamente nesse trem que acabou batendo de frente com o vagão que descarrilou. No trem que descarrilou eram cerca de 300 pessoas entre passageiros e funcionários e no outro trem cerca de 100 pessoas entre passageiros e funcionários e alguns vagões inclusive acabaram caindo num barranco. Existe toda uma mobilização ainda para prestar todo o suporte às vítimas. As autoridades disseram que abriram uma investigação, mas uma investigação que deve demorar pelo menos um mês para trazer aí a causa dessa tragédia. Muitos especialistas falando que foi um acidente estranho, porque um dos trens é novo, 4 anos apenas operando, foi numa área plana em que não tinha nenhuma movimentação que pudesse fazer um vagão descarrilar. E essa parte da linha ferroviária passou por uma reforma recentemente em que o governo espanhol gastou 700 milhões de euros. A Espanha tem a maior malha ferroviária para trens de alta velocidade da Europa, é a segunda do mundo, atrás apenas da China. São mais de 3 mil quilômetros de malha ferroviária para esses trens de alta velocidade que podem chegar a 400 quilômetros por hora. Normalmente eles viajam numa velocidade de 200 a 250 quilômetros por hora, mas isso dá para entender um pouquinho o tamanho dessa colisão. Imagina só um trem a 200, 250 quilômetros por hora batendo de frente num outro trem com muita gente envolvida. É claro, um transporte que tem aí muito peso, então foi uma violência enorme, mas as autoridades ainda tentando entender exatamente como que essa tragédia aconteceu. Terrível, né? Terrível porque só de você imaginar um trem chocando com o outro já é uma imagem que causa uma certa repulsa. E ainda uma parte do outro vagão caiu de uma ribanceira. Então é uma tragédia mesmo. As autoridades estão se manifestando, né, desde ontem sobre esse assunto, uma grande comoção na Europa pelo tamanho aí da tragédia e o número de mortes que tende a aumentar, porque nem todos ainda foram resgatados, como disse mais cedo o ministro dos Transportes lá da Espanha, né, Sônia? É verdade, e o Killing está acompanhando o caso também. Esse número, infelizmente, ele deve aumentar. As pessoas em estado crítico, elas estão em estado bem crítico. Infelizmente, há resgates, há pessoas presas nas ferragens, então eles estão fazendo um balanço periódico. Eles fizeram esse que a gente está dando, né, Felipe? É o balanço da manhã, e mais tarde vai ter um outro balanço, e infelizmente a gente tem que esperar um número maior. E, inclusive de feridos, porque como ainda existe o resgate, o número de feridos pode aumentar também. Como a Sônia disse, né, Killing, aí o transporte sobre trilhos é muito utilizado na Europa, né? Acredito que você e a Sônia, nos deslocamentos, tenham essa possibilidade muito até maior do que nós aqui no Brasil, por exemplo, que temos muito pouco da malha ferroviária e não temos esses trens de alta velocidade. Não, é verdade. Antes do Killing Esse passar a palavra para o Killing, para visitar você, né, Felipe? O mais fácil é trem mesmo. Paris e Londres fica 2 horas e 10, muito seguro, que é o Eurostar, né? Passando pelo Canal da Mancha, o que deixou até os voos dos aeroportos, Heathrow, Charles de Gaulle, que são voos curtos, até mais baratos, porque o trem é muito mais fácil, né, Felipe? Exato, tem a conveniência, né? Mas se você colocar na ponta do papel, eu acho que às vezes o trem sai mais barato, porque o aeroporto de Heathrow, por exemplo, ele é longe, então você tem que pegar um táxi ou pegar um trem que custa mais caro para chegar até Isso. lá e depois você desembarca no Charles de Gaulle. E também o transporte para sair de lá é bastante caro. Então, se você pega um trem do centro
de Londres, a estação de São Pâncreas, até Gare du Nord, no centro de Paris, além de ser muito mais conveniente, se você descontar esse preço de deslocamento até o aeroporto, acaba valendo a pena. Além disso, quando você viaja de trem, você não tem a necessidade de chegar 2, 3 horas antes. Claro que existe um controle de segurança e imigração, mas não é igual no aeroporto. Você também não tem o limite de peso na bagagem, pode levar mais bagagem, então acaba sendo uma opção muito cômoda para o passageiro, e não só entre países, né? Você tem, claro, essa facilidade, mas entre cidades, na França, na Inglaterra, na Espanha, você consegue sair do sul da Espanha e ir até Madrid numa viagem de carro que iria gastar 6 horas, você faz em 3 horas e meia, 4, e tem muito conforto, internet, tomada para carregar o celular, tem sempre um restaurante, algum lugar que você pode comprar uma bebida, uma comida, então acaba sendo um transporte muito utilizado. O próprio governo espanhol afirmou que no ano passado, 25 milhões de passageiros pegaram os trens de alta velocidade no país. Muito bem. É verdade. Aproveite então o verão europeu agora aí, viu, Killing? Depois de passar lá na Groenlândia, isso aí para você é fichinha. Não sei quantos graus tá por aí agora, mas certamente muito mais agradável do que a congelante Groenlândia. Nunca achei que eu ia falar isso, mas não vou mais reclamar do inverno ou do frio londrino. Nunca E a mais. outra coisa, também nunca mais vou reclamar daquele café da manhã com feijão doce e salsicha, porque carne de baleia consegue ser pior. Felipe Killing, que fez um belíssimo trabalho lá na Groenlândia. Para você que não Parabéns, acompanhou as Fê. reportagens, tá tudo disponível aí no Band Play, nas nossas plataformas digitais aí, Rádio Bandeirantes, Band News TV, Band Jornalismo também, para você revisitar, compartilhar imagens belíssimas e também apurações bem diferentes, né? O jornalista que chegou lá na Groenlândia para ouvir a população a respeito dessa polêmica toda que envolve a maior ilha do planeta. Abraço, Killing, até amanhã. Valeu, Beijo. obrigado, Pedro, até amanhã. Valeu, Sônia. 9h15 da manhã.